Olá pessoal, sejam todos bem-vindos então para mais um vídeo do nosso curso de Química Inorgânica e hoje eu vou dar continuidade com a última parte, o último vídeo que está relacionado a ácidos e bases de Bronsted-Lowry. Na sequência, nós vamos ver alguns aspectos da teoria de Lewis e depois da teoria de ácidos e bases duros e macios. Mas hoje eu vou encerrar, o terceiro vídeo dessa série de Bronsted-Lowry, discutindo com vocês alguns fatores estruturais que vão afetar a acidez de um determinado composto. Como eu já disse, deixo claro novamente, esse curso é apenas um curso introdutório dessa parte de ácidos e bases. A gente dá um aspecto, a gente dá um enfoque um pouco maior nos aspectos estruturais, porque o trabalho com aquelas constantes que nós discutimos na última aula, vocês vão ver em muitos detalhes no curso de Química Analítica de vocês. Então a gente não dá tanta importância aqui no curso de Química Inorgânica, ok? Bom, chega de conversa, desliga o celular, fecha todas as abas do seu navegador, que a sua aula vai começar agora. Bom, então, gente, na nossa última aula, eu mostrei para vocês que para um tratamento mais adequado, da teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, a gente trabalha na forma de um equilíbrio químico. É um pouco mais razoável, e aí eu vou conseguir discutir com vocês aspectos com relação à força dos ácidos. Então, por exemplo, eu posso entender, a acidez do ácido fluorídrico numa reação dele com a água, formando H3O+, e F-. E eu posso expressar esse equilíbrio químico numa forma de uma constante, constante de acidez, que vai ser os produtos divididos pelos reagentes, que aparece dessa forma. Bom, da mesma forma eu posso pegar uma base, como a amônia, reagir ela com água e escrever NH4+ ou H-, e essa aqui vai ser a minha constante de basicidade. Bom, basicamente, quanto maior for a minha constante de acidez ou de basicidade, maior vai ser a concentração das espécies do produto, no caso H3O+ ou OH- no meu equilíbrio, o que significa que esse ácido ou essa base são mais fortes. Bom, nós também vimos reações de hidrólise, Então, por exemplo, se eu partir de um sal qualquer, como por exemplo aqui acetato de sódio, Não tem H+, não tem OH-, mas se eu colocar um acetato de sódio em água, como o íon acetato é uma base forte, ela vai quebrar a molécula de água, Vai ter uma reação de hidrólise, vai formar o ácido acético, que é um ácido fraco, e o íon hidróxido. Então, se você preparar uma solução de hidróxido de acetato de sódio, ao final da história você vai formar íon H-, e se você medir o pH da sua solução, você vai ver que a sua solução ela vai ter um pH maior do que 7. Por outro lado, se você for, por exemplo, preparar uma solução de nitrato de potássio, por exemplo, ela em água ela não vai ser capaz de hidrolisar. Por quê? Porque o nitrato é uma base extremamente fraca e vai formar um ácido extremamente forte, que é o ácido nítrico, junto com o íon H-. Então, moral da história, essa reação aqui simplesmente não acontece. Vamos lembrar, gente, que reações ácido e base de Bronsted-Lowry, elas sempre ocorrem no sentido das espécies fortes formarem as espécies fracas. Então, aqui, uma base forte está formando um ácido fraco. Ok. Aqui, uma base fraca não vai formar um ácido forte. Então, esse equilíbrio não se desloca nesse sentido. Um outro aspecto que nós discutimos também no último vídeo, estou chamando a atenção porque se tiver dúvida vocês devem voltar e ver os vídeos da última aula, é o chamado efeito nivelador do solvente. Então é aquela história, você não vai ter em água nenhum ácido mais forte do que o íon H3O+. Então, por exemplo, se você for tentar avaliar quem é mais ácido, HCl e HBr, em água você não vai conseguir. Por quê? Porque são ácidos muito fortes, então eles vão estar completamente dissociados em água. Vai formar, então você só vai ter íon H3O+, na sua solução, então você não vai conseguir distinguir os dois. Esse efeito é chamado de efeito nivelador. Você teria que procurar um solvente
que vai conseguir distinguir os dois. Poderia ser em ácido acético, por exemplo. O ácido acético conseguiria ver a diferença entre esses dois. Tudo bem? Bom, isso foi o que nós vimos na última aula. Se você tiver dúvida, volta no vídeo e revê o que a gente trabalhou lá. Agora, nós vamos começar a discutir, então, a terceira parte das classificações de ácido, base de Bronsted-Lowry, que vai estar relacionado mais aos aspectos estruturais que vão fazer com que um ácido ou uma base sejam fortes ou fracos. Bom, a primeira coisa que eu vou discutir com vocês, eu já cheguei a mencionar isso na última aula, é quando eu tenho ácidos polipróticos, quer dizer, ácidos que têm mais do que um átomo de hidrogênio, né, que podem sair na forma do íon H+. O que acontece é que cada hidrogênio desse vai ter uma força, vai sair em uma faixa diferente, vai ter uma força diferente para sair, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o ácido fosfórico, né, ele tem 3 hidrogênios que são ionizáveis. O primeiro deles vai sair em pH, vai ter uma constante de acidez aqui na ordem de 10 a menos 3, quer dizer, ele vai sair relativamente fácil. Mas o segundo, olha só, ele já vai ter uma constante de acidez da ordem de 10 a menos 8, já não é tão simples tirar esse segundo hidrogênio. E o terceiro, já vai ser mais difícil ainda tirar ele, da constante de acidez dele da ordem de 10 a menos 12, quer dizer, você vai precisar de uma base muito forte para conseguir tirar esse terceiro hidrogênio. Bom, existe uma regra, né, que tenta prever mais ou menos as constantes de acidez em caso de ácidos polipróticos, que é a regra de Pauling, que fala que a diferença entre ionizações sucessivas vai ser da ordem de 10 a 5. É mais ou menos o que a gente vê aqui, né, de 10 a menos 3 para 10 a menos 8, dá mais ou menos 10 a 5, e daqui também aproximadamente 10 a 5. Isso, gente, vai de acordo com um modelo que a gente chama de um modelo eletrostático. Quer dizer, quando você vai tirar o H+ daqui, você vai estar afastando o íon H+ de uma espécie que vai estar neutra. Agora, quando você vai tirar o íon H+ aqui, esse íon H+ já está saindo de uma espécie que está negativamente carregada. Então você tem um trabalho aqui, que é um trabalho de afastamento de espécies carregadas, um trabalho eletrostático, o que fica mais difícil. Então a mesma coisa acontece em ácido sulfúrico, H2SO4, né? O H2SO4 ele perde o primeiro hidrogênio dele com muita facilidade. O segundo hidrogênio já não sai com tanta facilidade assim, tá ok? Então toda vez que você tiver ácidos polipróticos, você vai ter que lembrar que a acidez de todos os átomos de hidrogênio não é a mesma, pelo contrário, elas vão variar bastante. Um outro efeito que é muito importante quando você vai avaliar a acidez de compostos é o chamado efeito indutivo. Vocês vão estudar isso muito em química orgânica. O efeito indutivo é um aspecto extremamente importante. Então aqui eu estou trazendo para vocês uma sequência de ácidos tipo ácido acético, né? O primeiro aqui é o ácido acético, e todos os demais são ácidos tipo acético, mas substituídos por cloro. Os hidrogênios estão sendo sucessivamente substituídos. Então o que acontece? O ácido acético ele vai ter uma constante de acidez aqui de 10 a 5. Quando eu troco um hidrogênio desse por um átomo de cloro, a minha constante de acidez já vai para 10 a menos 3. Se eu troquei 2, já foi para 10 a menos 2. E se eu troquei mais um, troquei todos os hidrogênios, a minha constante de acidez já está na ordem de 10 a menos 1. O que acontece nesse caso? O que acontece é o seguinte, deixa eu colocar uma canetinha aqui, para vocês conseguirem ver, que é o seguinte, esse hidrogênio aqui, né, é esse que vai sair na forma de H+. E quanto mais positivo ele tiver, melhor, para ele sair na forma de H+. Então é esse hidrogênio aqui que eu quero deixar o mais positivo. Bom, nesse caso aqui, né, gente, a ligação OH já faz com que ele tenha esse caráter positivo. Porque o oxigênio ele vai ter uma maior eletronegatividade, né, e vai atrair mais. O que está acontecendo aqui é que esses hidrogênios, né,
eles estão contribuindo para doar a densidade eletrônica. Então, esse oxigênio aqui, ele acaba não tendo tanta capacidade assim de atrair, de deixar esse hidrogênio tão positivo. Agora, quando eu substituo e coloco um cloro aqui, eu vou ter esse cloro puxando densidade eletrônica, certo? Então, quando esse cloro puxa densidade eletrônica, esse carbono aqui, ele acaba ficando um pouco mais positivo. E aí ele puxa a densidade eletrônica desse cara aqui, certo? Moral da história é que esse oxigênio, ele não consegue atrair tanto desse. Então ele vai puxar mais densidade eletrônica de quem? Desse hidrogênio aqui. Então a carga positiva dele vai aumentando. E se eu coloquei 2 cloros, o que acontece? Eu puxo mais ainda a densidade eletrônica. Esse carbono vai ficar muito positivo. Moral da história, ele puxa a densidade eletrônica desse aqui. E esse oxigênio não vai conseguir puxar tanto desse. Então o que ele faz? Puxa mais ainda desse hidrogênio. Então ele vai ficar mais positivo ainda. E aqui é a pior situação de todas, né? Onde você tem muito cloro, está puxando toda essa densidade eletrônica, e esse hidrogênio aqui ainda fica mais positivo ainda. Esse efeito é o que a gente vai chamar de efeito indutivo. Essa é uma estratégia, pessoal, muito utilizada para poder produzir ácidos orgânicos, que geralmente são ácidos fracos, mas com uma força ou com uma acidez significativamente maior. Você vai trocando esses hidrogênios por grupos muito eletronegativos. Aqui eu estou dando um exemplo com o cloro. Se eu colocasse flúor, que é um elemento mais eletronegativo do que o cloro, esses ácidos seriam ainda mais fortes. Deu para entender a ideia? Então, basicamente, é esse o efeito que você vai fazendo. Você vai induzindo carga positiva sobre o seu átomo, né, de hidrogênio, deixando ele com uma característica mais positiva, né, o que vai fazer com que ele saia de forma mais forte. Você pode pensar, claro, que o que está fazendo, na verdade, é que essa ligação aqui está ficando cada vez mais fraca, né? E ela mais fraca vai facilitar a saída. Então, essa é a ideia, pessoal. Quanto mais grupos substituintes você tiver aqui, mais fácil, claro, desde que sejam grupos substituintes, retiradores de elétrons, né? Quando você vai fazendo isso, essa carga aqui vai ficando cada vez mais positiva e a acidez, como vocês podem ver aqui pela constante, né, tá só aumentando. Ok? Claro que isso vai depender, gente, da distância que esse grupo substituinte está do seu átomo de hidrogênio. Então observem aqui, olha, no caso desse cloro, nesse aqui, ó, ele está bem afastado desse átomo de hidrogênio aqui, que é o hidrogênio que é o hidrogênio ácido, vamos dizer assim. Então, olha a minha constante de acidez. É 10 a 5. É da mesma ordem lá do ácido acético. Agora, quando esse aqui está na posição 4, né? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Quando ele sai da posição 4 e vem para a posição 2, olha só, aumentou a acidez em 10 vezes. De 10 a 5 foi para 10 a 4. E se ele está na posição 2, olha a acidez. 10 a menos 3 aqui. Então, o efeito indutivo, ele vai depender da distância que o seu grupo retirador de elétrons vai estar do seu hidrogênio ionizável. Quanto mais próximo, maior vai ser o efeito indutivo. Claro, vai se perdendo, né? Então, por exemplo, esse cloro aqui está induzindo uma carga positiva nesse, que vai atrair a densidade aqui. Esse aqui vai atrair aqui. Aqui já está atraindo quase nada. Então, muda muito pouco o ambiente químico nesse hidrogênio. Agora, quando está aqui, esse já atrai muito aqui. Agora, esse hidrogênio vai ficar muito positivo. Então, o efeito indutivo vai depender, claro, da eletronegatividade do átomo que está substituindo, mas, além disso, vai depender da distância
que esse átomo vai estar da sua espécie. Ok? Vamos fazer um exercício aqui agora, então. Qual desses dois ácidos aqui vocês avaliam que deve ser o ácido mais forte? Pausa aí para vocês fazerem. Já fizeram? Bom, então vamos lá. Aqui vão ter duas coisas que vão influenciar. O hidrogênio que vai sair é esse aqui e esse aqui, certo? Então, a tendência é que esse aqui seja... a tendência é que você vai ter que olhar qual que vai ser o mais positivo. Bom, no ácido nítrico, você vai ter um efeito indutivo aqui, né, por causa desses dois oxigênios. Enquanto aqui você vai ter o efeito indutivo de apenas um. Então, é mais esperado que o ácido nítrico seja o ácido mais forte. Esse é um dos aspectos. Agora tem um segundo que eu vou chamar a atenção de vocês. Qualquer reação ácido-base, se você for seguir a teoria de Bronsted-Lowry, a melhor forma de você olhar isso vai ser na forma de um equilíbrio. Então você vai ter aqui um ácido qualquer que vai reagir com água para formar o H3O+, e o A-, quer dizer, a espécie que ficou sem o próton. Até agora, nós estamos focando apenas no ácido. Então, essa questão do efeito indutivo, eu estou olhando como que essa espécie A ou espécies ligadas aqui, né, vão influenciar no H+. Só que tem um outro aspecto que é importante, que é o A-. Como essa espécie vai acomodar a carga negativa? Isso também é importante. Então, nos dois casos aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter a formação do ácido do íon nitrato, né, que vai ser esse íon aqui. Eu não vou escrever os pares de elétrons não, tá? Só para facilitar a minha vida aqui. Mas eu tenho aqui o íon nitrato. E eu também vou ter o íon NO-. Certo? Beleza, o que acontece? Acontece que eu gerei uma carga negativa. E eu tenho que acomodar essa carga negativa. No caso do íon NO3-, a gente já viu, né? Que o íon NO3-, na verdade, ele vai... Eu vou ter que escrever ele dessa forma aqui, né? Considerando que essa carga vai estar deslocalizada. Aqui faltou espaço, tá, gente? Então vai ficar bonitinho não, mas... Então, na verdade, eu preciso escrever 3 estruturas de ressonância do íon nitrato para indicar, né, que, na verdade, essa carga negativa, ou essa ligação dupla, né, aí você pode ir da melhor forma que você quiser, ela está deslocada sobre esses 3 átomos. E já no íon NO2-, eu só vou ter essas 2 estruturas aqui, né? Então, moral da história. Aqui eu tenho uma carga negativa que está espalhada sobre esses 3 átomos de oxigênio. E aqui eu tenho uma carga negativa que está espalhada entre apenas 2 átomos de oxigênio. Essa situação aqui é melhor. Então são 2 efeitos que a gente vai ter que olhar o tempo todo se você quiser saber se um ácido é mais forte ou mais fraco. Você vai ter que olhar a primeira questão do efeito indutivo, quer dizer, quanto mais
eletronegativo tiver, mais grupos eletronegativos você tiver ligado a ele, mais H+ vai ser o seu hidrogênio, vamos dizer assim. E um outro aspecto que você também tem que olhar é a base conjugada. Quer dizer, não adianta nada você ter um hidrogênio que saia muito facilmente na forma de H+, mas você não tem um ânion que consegue acomodar bem essa carga negativa. Então você também tem que olhar a estabilidade da base conjugada. Nesse caso, a base conjugada NO3- aqui é mais estável do que a NO2-. Então, aqui esse ácido vai ser mais forte por esses dois motivos. Bom, isso a gente vai conseguir explicar alguns aspectos importantes. Então, por exemplo, por que fenóis é grupo OH ligado a anel aromático? Eles são mais ácidos, significativamente mais ácidos, do que álcoois. Álcoois são OH, né, ligado a carbono alifático, quer dizer, carbono aberto, não pode ter aromaticidade. Por que eu vou ter esse comportamento tão distinto entre espécies que são relativamente parecidas? Porque olha só, quando você perde esse H+ aqui, ó, a base conjugada nos fenóis vão ter toda essa carga negativa toda estabilizada por ressonância no anel aromático. De modo que vai ser muito mais estável a base conjugada no caso dos fenóis do que no caso dos álcoois. Em outras estruturas orgânicas, onde você conseguir estabilizar a carga negativa por ressonância, que é o que acontece aqui, né? Novamente, você também vai ter uma acidez mais forte. Só lembrando, né, gente, a gente já discutiu isso em teoria de orbitais moleculares, ressonância é um fenômeno que não existe, na verdade, né? Ressonância é um artifício que eu preciso usar na teoria de ligação de valência ou nas estruturas de Lewis, né, para representar que a carga está deslocalizada, já que nessas teorias, né, a ligação química é tratada como um fenômeno localizado. Então eu preciso usar esse conceito de ressonância. Então aqui trouxe esse panorama só para vocês terem uma ideia de como que funciona. Então olha só, vamos pegar ácidos baseados em halogênio, né? HF ou HI. Olha o que acontece com a constante de acidez aqui. O mais fraco deles vai ser o HF, enquanto que o mais forte deles é o HI. Se você for pensar só em termos de efeito indutivo, você erraria. Você ia falar que o HF seria o mais forte porque o flúor é o átomo mais eletronegativo. Mas o que acontece? Acontece que o flúor é um átomo extremamente pequeno. Então você vai ter que acomodar uma carga negativa num átomo muito pequeno. Isso não é favorecido. Já o iodo, ele é menos eletronegativo do que o flúor. Não é tão menos, mas é menos. Por outro lado, o iodo, né, é um elemento muito grande, é um átomo muito grande, né? Vamos lembrar que o raio atômico na tabela periódica cresce de cima para baixo. Então, quanto mais embaixo na tabela periódica você tiver, maior é o átomo. Então, o átomo de iodo ele consegue acomodar muito mais a carga negativa do que o átomo de flúor. Então, ele acaba sendo um ácido mais forte porque ele vai formar uma base conjugada que é mais fraca. Já o fluoreto, ele vai ser uma base conjugada extremamente forte. Então, o ácido vai acabar sendo um ácido fraco. Essa tendência, gente, vocês vão analisar, vocês vão verificar toda na tabela periódica. Então, por exemplo, vamos pegar agora os ácidos formados por elementos da coluna 16, da água até o H2TN. O que você vai observar, olha só, é um aumento também da acidez, pelo mesmo princípio. Não é a eletronegatividade, não é efeito indutivo. Se fosse, a água seria o ácido mais forte. A questão é a base conjugada. Você vai ter aqui, como o telúrio é muito maior do que o oxigênio, ele vai acomodar melhor a carga negativa do que o oxigênio faria. Ok? Então, na tabela periódica,
quando você olha na mesma coluna, o efeito da base conjugada vai ser o efeito que vai dominar. Então, a acidez na tabela periódica, ela vai crescer de cima para baixo, por causa da base conjugada. Já quando você olha no mesmo período, os elementos, os átomos, né, eles vão ter basicamente o mesmo tamanho, varia muito pouco, porque eles vão ter o mesmo número de níveis eletrônicos. Então, nesse caso, o que vai prevalecer é o efeito indutivo. Então, deixa eu voltar aqui no anterior, né? Então, observa, ó, se eu olhar CH4, se eu olhar NH3 e água, são todos ácidos, podem ser ácidos, né? Que estão no mesmo período. Quem que é o mais forte? A água, ok? Então, a acidez cresce nesse sentido aqui. Tranquilo, gente? São esses dois efeitos que a gente precisa levar em consideração. Para bases, né, para a gente analisar bases, a gente vai ter que analisar a mesma ideia. Base significa que eu tenho que ter uma capacidade de atrair o H+. De acordo com Bronsted-Lowry, a base vai ser qualquer espécie que recebe o íon H+. Então, eu tenho que analisar o poder de atração dessa minha espécie. Que aí vai depender de dois parâmetros, basicamente. Vai depender da carga e vai depender do tamanho. Então, aí você chega a algumas considerações. Então, por exemplo, o íon O2-, ele deve ser mais ácido que o íon OH-. Claro, eu tenho aqui duas cargas negativas, aqui eu vou ter uma carga negativa só. Então, se eu coloco, por exemplo, o óxido de cálcio em água, esse óxido de cálcio ele vai transformar em hidróxido de cálcio, uma base mais forte virando uma base mais fraca. Entre esses dois aqui, quais que vocês esperariam que fosse o ácido mais... a espécie mais básica? O S2- ou o O2-? Pensa aí. Sem dúvida, né, gente? Vai ser o O2-. Por quê? Porque o S2-, o enxofre está abaixo do oxigênio na tabela periódica, então ele é um ânion maior. Então essa carga negativa, ela está mais espalhada num volume maior. Então ela vai gerar um campo, um potencial eletrostático menor. Então o O2- vai ter uma capacidade maior de atrair, né, o H+. Olha aqui uma comparação entre espécies à base de nitrogênio. Sem dúvida, o íon N3- vai ser mais básico do que a amônia, do que todos os demais. Ok? Mesma história. Estou aumentando a carga negativa, vai atrair a capacidade, vai aumentar a capacidade de atrair H+. Uma base extremamente forte, gente, é o íon hidreto. O íon hidreto é extremamente forte. Por quê? Porque você tem uma carga negativa num volume pequenininho, que é o átomo de hidrogênio. Então o íon hidreto em água vai formar o gás H2 e vai liberar o H-, que vai ser uma base mais fraca. Então o hidreto é uma base extremamente forte. É uma estratégia que você tem, por exemplo, você tem uma espécie orgânica que você quer tirar o hidrogênio, mas você quer tirar o hidrogênio que está ligado ao carbono. Qual base que você vai fazer? Bom, aquele hidrogênio ligado a carbono, ele é pouquíssimo ácido. Então você tem que ter uma base extremamente forte. Você pode fazer isso usando hidretos, por exemplo. Ok? Bom, então vamos dar uma olhada agora em alguns tipos de ácidos, né, de Bronsted que a gente pode ter. Um tipo de ácido que a gente pode ter é o que a gente chama de aquácidos, que são ácidos formados quando você tem uma espécie com moléculas de água ligados a ela. Essa molécula de água, ela tem a capacidade de perder hidrogênio para formar o íon H3 ou mais. Então isso aqui seria um aquácido. Bom, já existem outras espécies que vão perder o íon H+, a partir de um grupo OH, de um grupo hidróxido. Então esses ácidos vão ser classificados como hidroxoácidos. É importante que no hidroxoácido eu não tenho esse oxigênio, dupla de oxigênio,
na estrutura. E por fim, eu tenho também os chamados oxoácidos, que vão ser espécies onde vai sair do grupo OH, mas esse grupo OH vai ter como vizinho uma ligação dupla O. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia aqui, eu peguei alguns exemplos complexos de rutênio, onde eu vou ter as 3 variações. Então aqui seria um aquácido, porque essa molécula de água ligada aqui teria capacidade de perder esse hidrogênio na forma de H+. Eu tenho aqui hidroxoácidos, que aí eu tenho esse grupo OH aqui que também poderia perder, né, esse H+. E eu teria um oxoácido, que é quando eu perco esse hidrogênio aqui pode sair e ele tem esse dupla O aqui. Bom, vamos discutir algumas coisas que são interessantes nessas espécies aqui. Imagina a seguinte situação. Você vai pegar uma solução. Você vai preparar para mim uma solução de cloreto de ferro 2 e cloreto de ferro 3. E aí eu te pergunto, qual dessas soluções vai ser a solução mais ácida? Bom, aí você pode perguntar, poxa, mas como assim? Cloreto de ferro 2 e cloreto de ferro 3. Como assim eles vão ser mais ácidos? Qual vai ser mais ácido? Já que não tem hidrogênio em nenhum desses. Gente, o que acontece é o seguinte. Quando você coloca espécies metálicas, como por exemplo ferro 2 ou ferro 3 em água, né? Na verdade, eles não vão ficar sozinhos, ferro 2 e ferro 3. O que vai ver é a formação de uma espécie química, nós vamos estudar isso em muitos detalhes na parte de teoria de coordenação, né? Que vão ter as moléculas de água ligadas diretamente ao íon ferro. Então não vai ter lá ferro 3+ sozinho. O que você vai ter é uma espécie dessa com ferro coordenado a 6 moléculas de água. Isso aqui vai andar junto o tempo todo. Isso vai ser a sua espécie química. Então, por que isso aqui pode sair na forma de H+, né? Esses hidrogênios aqui podem sair na forma de H+. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. O que acontece, gente, é que esse ferro aqui, ele é positivo, certo? Pode ser ferro 2 ou ferro 3. Então ele está atraindo a densidade eletrônica para ele, né? O oxigênio aqui doa a densidade eletrônica para ele. O que vai fazer? Esse oxigênio aqui vai pegar mais densidade eletrônica desse hidrogênio aqui, cujo o caráter positivo vai aumentar ainda mais. Então esse hidrogênio aqui vai ter uma tendência de sair na forma de H+. Então quanto maior a minha carga aqui, ó, mais H+ vai ser esse meu hidrogênio. Então eu espero que uma solução de ferro 2 seja menos ácida que uma solução de ferro 3, porque o ferro 3 vai atrair mais densidade eletrônica. Olha as constantes de acidez. Ferro 3 vai ter aqui uma constante da ordem de 10 a menos 3, ferro 2 vai ter uma constante aqui da ordem de 10 a menos 9. Ok? É uma espécie de efeito indutivo que vai acontecer. Observe também, pessoal, que você vê a mesma tendência com qualquer outro íon de carga 2+, olha só, todo mundo aqui na ordem de 10 a menos 10, e qualquer de 10 a menos de carga 3 vai ter aqui também na ordem entre 10 a menos 3 e 10 a menos 5. Então a acidez de um íon, né, ou de uma solução contendo um íon, ela vai aumentar à medida que você aumenta a carga desse seu íon. Isso vai explicar, por exemplo, por que não existe uma solução de manganês 7, mas existe, na verdade, o íon permanganato. Por quê? Porque a carga é tão grande do íon manganês que ele vai atrair, né, a densidade eletrônica, todos os hidrogênios vão sendo perdidos das moléculas de água, e aí o íon manganês vai existir na forma, na verdade, de MnO4, faltou um manganês, MnO4
menos. Ok? Ele não vai existir sem esses átomos de oxigênio. Você não vai ter Mn7+, vai ter MnO4-. Tranquilo? Bom, claro, existe um modelo, né, para isso, é um modelo eletrostático. Esse modelo assume que aquele hidrogênio vai ser repelido pela carga positiva, né? E aí você consegue prever a constante de acidez com base nesse parâmetro eletrostático. Mas quando a covalência começa a prevalecer demais, quer dizer, você tem aqui uma situação onde a interação ela deixa de ser puramente eletrostática e passa a ter um caráter covalente maior, vai ter um desvio do que é previsto. Então esse modelo eletrostático ele vai funcionar muito para íons muito pequenos de carga grande, onde a ligação é puramente iônica. Quando ele vai para um modelo mais eletrostático, ele já não funciona tanto assim não. Certo? Bom, os oxoácidos são aqueles que vão ter ligação, você vai ter o grupo OH, mas além disso você vai ter o grupo lá dupla O, né? E aí, a acidez dele vai depender de dois parâmetros. Vai depender se você tem grupos que são retiradores de elétrons, e aí você vai ter o efeito indutivo, ou se você tem grupos doadores de elétrons, e aí você vai ter uma diminuição da acidez, que é o contrário do efeito indutivo, né? Bom, você tem regras, né, que permitem você estimar o pKa disso. São conhecidas como regras de Pauli. Então, por exemplo, olha só. Eu tenho aqui um oxoácido que vai ter aqui P grupos dupla O. Eu consigo estimar o pKa dele como sendo 8 menos 5P. Então, olha só. A acidez dele depende diretamente de quantos grupos dupla O eu vou ter ligados a ele. Quando essa estimativa aqui, pessoal, falha muito, é o que acontece, por exemplo, lá no ácido carbônico, né, H2CO3, ela falha. Quando ela falha, é um indicativo que a sua estrutura tem problemas. E é o caso lá do ácido do H2CO3, o ácido carbônico, e na verdade ele existe um equilíbrio envolvendo CO2, né? E a segunda regra de Pauli fala do pKa variando da ordem de 5 unidades, né, ou 10 a 5, quando você varia, quando você vai tirando um ácido, os ácidos sucessivos, os hidrogênios sucessivos. Bom, deu para ter uma ideia por trás dessas relações que existem entre a estrutura e a acidez de um determinado composto? Basicamente, você vai ter que lembrar de duas coisas. Você tem que analisar o efeito do ácido, claro. Então, o efeito indutivo é um ponto muito importante. Mas você também tem que lembrar do efeito da base conjugada. Não se esqueça disso. Então, assim, onde vai ficar a carga negativa? E com isso aí, você vai ser capaz de saber se a sua acidez ou a sua basicidade ela é grande ou ela é pequena. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Em breve, eu volto com mais vídeos falando um pouco sobre ácido e base de Lewis. Pessoal, um forte abraço para vocês. Tchau!